Muito bem, antes de iniciar então a análise do código-fonte, né, eu devo lembrá-lo que, assim como a gente tem esse ambiente de suporte para cada treinamento, nós vamos ter um outro ambiente de suporte aqui, que vai ser um ambiente de suporte de C# para a gestão de compras, tá ok? E nesse ambiente você vai ter todas as orientações para conseguir fazer a sua aplicação rodar, tá certo? Vão ter todos os materiais necessários para que você faça a aplicação ser executada no seu equipamento aí, na sua máquina. Por isso, antes até de começar a assistir esse material, eu sugiro que você dê uma passada nesse ambiente aqui para ver o que já tem de material por ali, tá ok? Muito bem, continuando então, tá? Nós vamos iniciar a análise então do nosso fonte analisando o servidor, né? Tá ok? Compra service. E a gente analisa o nosso servidor começando pela camada de persistência, tá ok? Lembrando que na camada de persistência nós utilizamos o NHibernate. Então, se você ainda não tem instalado, eu recomendo, ou melhor, vai ser preciso que você instale, né? Na verdade, junto com o projeto já vai a DLL, né? Mas o NHibernate tem um site que é o NHForge e lá você consegue fazer o download, tá certo? O download das bibliotecas, né? E então, que são necessárias para que você faça a configuração do NHibernate, tá ok? Então, uma vez que a gente tem as referências, tá? Então, quais são essas referências? AntiLR3, ESE Collections, Linfu, MySQL, NHibernate e NHibernate Bytecode. São as bibliotecas necessárias para que a gente faça a configuração da nossa camada de persistência com o NHibernate. Muito bem, uma vez que a gente adicionou essas referências ao projeto, nós vamos fazer algumas configurações no webconfig. Essas configurações aqui, uma vez que você já fez elas, basta copiar e colar. Então, eu já tenho elas feitas essas configurações feitas em outros projetos, então copio e colo sempre, né? Obviamente que quando sai uma nova versão do Hibernate pode surgir algum novo parâmetro, aí você dá uma estudada no que saiu de novo, mas não é o caso. Eu vou dar uma explicada rápida nessas configurações no arquivo webconfig, lembrando que isso aqui é um serviço WCF, esse projeto é um serviço WCF, então ele vai ter um arquivo webconfig. Nesse arquivo eu vou adicionar essa config sections, ok? Depois você dá uma olhada. Vou adicionar a seção propriamente dita, Hibernate Configuration. Vou adicionar a Session Factory, tá ok? E dentro dessa Session Factory, observe que eu tenho uma Session Factory aqui configurada para o SQL Server e para o MySQL, que é a que eu estou utilizando no momento. Tá ok? Muito bem. Então, em relação ao MySQL, eu vou ter os elementos principais de configuração, o dialeto, né, que é o MySQL, o driver de conexão, que é o MySQL Data Driver, que ao fazer a referência a esse driver, o NHibernate vai solicitar que estejam nas referências esse MySQL Data, tá certo? Senão ele não vai funcionar. A string de conexão, e aqui eu vou passar então o servidor, o banco de dados, usuário e senha, e mais algumas configurações. Tá ok? Padrão também. Muito bem, em relação à configuração do Hibernate, a infraestrutura mínima era isso, né? Adição das bibliotecas e configuração do arquivo webconfig. Posteriormente, a gente constrói uma classe NHibernate Helper. Essa classe NHibernate Helper vai ser a classe que vai ser responsável pela criação da sessão, da session com o banco de dados, tá ok? Então ela vai
a partir das configurações que tem aqui no nosso arquivo config, vai instanciar uma nova configuração, né? Vai instanciar uma configuração, configurar, adicionar um assembly, onde o NHibernate vai procurar os arquivos de mapeamento e vai então construir a nossa Session Factory a partir dessas configurações. Tá ok? A partir das configurações que a gente fez aqui no webconfig. Então ele vai construir a Session Factory. Muito bem, montada essa infraestrutura mínima aí, nós podemos partir para a implementação do nosso DAO genérico, né? Então aqui em Model eu vou ter um DAO genérico. Primeira coisa, a gente elabora uma interface, né? Nosso DAO genérico, então, ele vai ter uma interface, ou seja, ele vai realizar algumas operações padrão, especialmente a operação de salvar, atualizar, excluir, selecionar por ID, selecionar uma listagem, né? A seleção por ID retorna um único objeto, ok? A seleção por listagem retorna uma lista de objetos. E o nosso DAO genérico, então, vai realizar as operações básicas, que são demandadas pela interface. Tá ok? Observe que esse DAO genérico ainda tem uma operação extra, que é um Save Update, que não está definido na nossa interface, tá ok? Na verdade, esse Save Update aqui, ele está aqui porque ele ficou de um outro módulo do projeto RP em que eu precisei de um Save Update. Poderia ser adicionada à interface também essa função aqui, tá ok? Nesse gestão de compra, se eu não me engano, a gente não utiliza o Save Update. Muito bem, então, a classe NHibernate-DAO, que é a classe de DAO genérica, ou seja, ela é definido o tipo dela em tempo de execução. Observe o genérico aqui, né? Ela implementa a interface. Ela tem um atributo privado que é a sessão. Uma sessão com banco de dados tem que estar aberta para que meu DAO funcione. Tanto é necessário que no próprio construtor do meu DAO genérico eu já solicito uma sessão que é armazenada aqui nessa propriedade. Método save genérico, block try catch, tratar a exceção ou capturar a exceção. Resultado -1 se der errado. Se der certo, salvou o objeto, retorna 0. Tá ok? Observe que eu simplesmente chamo session.save e com o objeto que veio de parâmetro. Tá? Lembrando que o tipo do objeto é definido em tempo de execução. Ou melhor, tempo de codificação. Né? Mesma coisa para o update. Eu vou ter então vou ter um bloco inicialmente, um bloco para capturar a exceção. Vou ter também um int de resultado, um session.update, resultado 0 deu ok. Tá? Então simplesmente chamo session.update, mandando o objeto que eu recebi como parâmetro, o objeto que foi mapeado, e aí o Hibernate faz o resto. Delete mesma estrutura, recebo um objeto, né? Um objeto persistente, objeto que eu vou excluir, abro o bloco de captura de exceção, defino um resultado -1 porque eu suponho que vai dar errado, se deu certo retorno 0. Faço a exclusão do objeto utilizando session.delete, passando o objeto que veio como parâmetro para exclusão. Select por ID. Select por listagem é um pouco diferente. Block try catch. Nós vamos ter agora aqui a criação de um exemplo, né? Esse exemplo é um filtro de consulta e a gente vai usar ele amplamente nas nossas pesquisas, tá? Além da inclusão desse filtro de consulta, a gente faz uma configuração dele, como enable like, ignore case, excluir nulos e zeros. Uma vez que a gente elaborou um filtro de consulta, a gente
cria uma critéria, uma consulta do tipo que foi o tipo de instanciado para o nosso DAO genérico, adiciona o elemento de filtro, que é esse exemplo que nós criamos anteriormente, e faz uma listagem. Retornamos aí o resultado para o chamador. Select por ID, select mais simples, então receba um parâmetro que é o ID, declara um tipo de resultado genérico, né, que é de acordo com o tipo para o qual foi instanciado o nosso DAO genérico, chama o get, tipo genérico, passando o ID, e retorna o resultado. Por fim, esse save update que está aqui eu vou explicar, mas na verdade a gente não tem nem necessidade porque não é utilizado no projeto, mas então a gente tem um int resultado, -1 session. A diferença é que em vez de chamar save, chamar o ponto .save ou ponto .update, eu chamo save or update, passando o objeto persistente que veio como parâmetro. Se deu ok, resultado igual a 0, retorno o resultado. Tá ok? Muito bem, então, esse aqui é o nosso Hibernate DAO genérico. Eu não vou abordar o mapeamento das classes agora, tá ok? Isso aí eu vou abordar mais para frente, quando eu for falar de cada um dos serviços. E na sequência, então, a gente continua.